Está na hora de começar o programa Lições da Bíblia. E hoje vamos continuar falando sobre os temas no Evangelho de João, pensando especialmente nos sinais de Jesus para mostrar a sua divindade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. A escolha dos autores das lições da Escola Sabatina é um processo cuidadosamente estruturado. Os autores são indicados pelo editor da lição na Conferência Geral, que seleciona pastores com vasta experiência e profundo conhecimento das Escrituras. O editor da lição da Escola Sabatina, que se chama Clifford Goldstein, ele um dia chegou para mim e disse: "Olha, Alberto, nós precisamos de uma lição, que você escreva uma lição para nós." Esses nomes são então avaliados por uma comissão específica, que é responsável não apenas por aprovar os autores, mas também por definir os temas das lições. E um dia ele chegou para mim e disse: "Olha, eu tenho um tema para você. E esse tema é sobre o estado do ser humano na morte." E eu disse: "Mas por quê?" "Porque as pesquisas mostram que um número elevado de membros na Igreja Adventista ao redor do mundo tem dúvidas sobre isso, não entende o assunto. E se ainda creem como nós cremos, não conseguem defender essa ideia." A cada 5 anos, essa comissão define os temas dos estudos e, entre eles, é necessário que as doutrinas fundamentais do Adventismo sejam exploradas em profundidade nas lições trimestrais. Eu diria que escrever uma lição da Escola Sabatina é mais complicado, mais difícil, muitas vezes, do que escrever um livro acadêmico, porque nós estamos falando para uma audiência geral. Nós não estamos falando necessariamente para teólogos, para eruditos, para exegetas, estamos falando para a igreja, onde você tem uma variedade de pessoas. Isso garante que todos os membros da Igreja Adventista, independente de onde estejam, possam revisitar e fortalecer a compreensão dos pilares na fé. A ideia é que a lição da Escola Sabatina seja um instrumento para levar a pessoa, o estudante, à Bíblia. Então, nós não queremos que a lição seja o objetivo final. O objetivo final é a Bíblia. Ser escolhido como autor é um privilégio e uma grande responsabilidade, pois cada autor tem a oportunidade de falar diretamente com a comunidade adventista mundial. Várias coisas ocorreram no meio do processo que a gente sentiu bem de perto a mão de Deus atuando. E uma delas foi o fato de que essa lição saiu logo após a pandemia. Então, o tema em si foi relevante não só para ajudar a igreja no sentido geral, mas também trazer consolo para muitos que perderam entes queridos durante a pandemia. No meu caso, não havia nenhuma previsão de uma pandemia, mas foi definido o tema por uma necessidade da igreja. E eu creio que não foi meramente uma coincidência, mas que foi providencial, que o timing da lição coincidiu exatamente com aquele período pós-pandemia, onde muitas pessoas estavam em luto. Eu creio que isso ajudou tremendamente. Eu vejo a providência divina atuando nesse processo. E nesse processo é preciso também muita oração. Porque quando a gente se depara com alguns textos, algumas questões complexas, e a gente às vezes tem dificuldades para entender, para interpretar, ou se pergunta como eu posso explicar isso, é preciso orar, é preciso confiar em Deus. Então isso foi um processo não apenas intelectual, mas um processo espiritual também. E em alguns momentos um processo de luta com Deus, como Jacó no Vale de Jaboque, onde a gente só desiste depois de receber a bênção. Desta forma, a lição da Escola Sabatina continua a cumprir sua missão, sendo o canal pelo qual Deus alcança corações, guia sua igreja e fortalece a fé de várias pessoas ao redor do mundo.
Nós já estamos juntos aqui, eu estou na boa companhia dos meus amigos que estão conosco ao longo dessa temporada estudando o Evangelho de João. E também na sua companhia, nossa gratidão por você nos receber aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja assistindo esse programa que foi pensado especialmente para abençoar a sua vida e a sua família, para estimular você a conhecer mais a Palavra de Deus, aproveitar esse poder vivo da Palavra Divina para entrar em ação também em sua vida. Eu vou apresentar mais uma vez os queridos amigos que estão conosco ao longo dessa temporada. Aqui à minha esquerda, o pastor Elias Brenha, que eu já conheço há muitos anos. Que bom receber você, Elias. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, pastor Vinícius. É uma alegria ver você crescendo, né? Isso é muito bom, estar aqui com você mais uma vez para a gente continuar, né? Porque semana passada já foi extraordinária. E a gente está aí para mais um estudo e vamos nos aprofundar nesse tema importante da lição 2. Que legal. Receber também, mais uma vez, o pastor Wilson Paroski. Que bom ter o senhor aqui. Eu quero mencionar que o pastor Paroski é um comentarista do Evangelho de João, né? Ele escreveu um comentário que a Casa Publicadora, inclusive, está lançando, pastor Paroski, que é o comentário bíblico Êndrios, o segundo volume. Aparece ali o texto que o senhor escreveu sobre o Evangelho de João e nós aproveitamos e fazemos essa recomendação para aqueles que querem se aprofundar e para nós é uma alegria, um privilégio ter o senhor conosco. Obrigado pelo gentil convite, é bom estar aqui com vocês. Que bênção. Henrique, muito bom receber você também, pastor Henrique, nosso amigo, nós somos colegas também de mestrado, né, Henrique? Verdade. Estamos juntos ali e é muito bom ter você conosco aqui. Alegria enorme, Vinícius. Estou sendo abençoado já. Desde antes de começar o programa, encontrei com o pastor Brenha, uma alegria. Nós tivemos aí um primeiro contato no início do ministério, o pastor Paroski, que foi meu professor. Você é um amigo, alegria poder participar aqui junto. Alegria nossa. Henrique, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Pai querido, Deus amado e santo, te agradecemos pela vida e pela possibilidade que temos de usar essa vida para a honra e glória do Senhor. Te agradecemos pela sua palavra. Estamos estudando e vendo que ela tem poder em nossos dias. Pedimos que nesse momento, ao estudá-la, que possamos ser iluminados através do teu Santo Espírito, possamos ser guiados, dirigidos pelo Senhor e ter as percepções e impressões corretas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, na semana passada nós conversamos sobre os sinais que organizam, vamos chamar assim, teologicamente o livro de João, né? João selecionou alguns dos milagres que Jesus realizou para, com esses milagres, desenvolver uma argumentação teológica mostrando a sua tese de que Jesus é o Filho de Deus, apresentando essa temática especialmente em benefício de uma geração posterior de cristãos que viriam ou que já estavam, já eram seus leitores, ali ele que estava no final da sua vida, e também a nós que nos beneficiamos não do toque físico de Jesus Cristo, mas do toque espiritual de Jesus que se manifesta por meio da sua palavra. Pastor Paroski, isso é importante porque conecta o Evangelho de João com a ênfase inicial da própria Escritura que apresenta Deus criando o mundo e todas as coisas que existem por meio da sua palavra. Essa é uma palavra viva, criadora, né? Sem dúvida nenhuma. No livro de Gênesis, nós temos o relato da criação e Deus criando pelo poder da sua palavra. Ele não se utiliza de matéria pré-existente, ele apenas fala e as coisas acontecem. E João apresenta Jesus como a palavra e ele inicia o seu evangelho, como ainda vamos estudar, falando exatamente sobre o princípio, é o mesmo princípio de Gênesis, lá no princípio. Era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E agora ele desenvolve, então, a sua temática, mostrando que esta palavra, agora encarnada, ela é divina, ela tem poder criador. O mesmo poder que operou em Gênesis, opera agora no ministério de Jesus. Os milagres de João, conforme nós já comentamos na semana passada, eles são realizados pelo poder da palavra. E não só isto, esta palavra exige, os milagres requerem poder criador. Para você ressuscitar alguém depois de 4 dias, para você transformar alimentos,
multiplicar alimentos, transformar água em vinho, curar um cego de nascença. A pessoa tem que ter poder criador. E ao passo que nos outros evangelhos nós vemos mais milagres de cura, em João são milagres que os estudiosos descrevem ações contra a natureza. Os milagres de Jesus em João são contrários à natureza e, portanto, requerem poder criador. E nós vimos isso na semana passada e continuamos vendo nesta semana. Ou seja, é alguma coisa que um ser humano normal, por mais especializado e técnico que pudesse ser em uma determinada área, não poderia jamais realizar. O senhor mencionou, por exemplo, a ressurreição de uma pessoa que já estava há 4 dias morta, né? E esses 4 dias eles são importantes aí porque já o corpo já estando em decomposição. Estado avançado de decomposição, né? E aí é preciso que Deus faça uma coisa e não um ser humano. E esse exemplo é importante para a gente perceber que João está querendo deixar claro a sua tese. Ele seleciona milagres dessa natureza para dizer, tá vendo? Vocês não estão com um profeta qualquer, vocês não estão com um mestre a mais, um sábio a mais. Jesus é o Filho de Deus. É verdade. E logo no início da lição, a lição de domingo, é demonstrado através do milagre da multiplicação, que está registrado no capítulo 6 de João, esse poder criador. O poder criador sobre a matéria, sobre a multiplicação da matéria. Nós vemos aqui esse relato, que é bem conhecido. Jesus ele percebe a necessidade da multidão. Esse é um ponto que nós já poderíamos destacar. Deus percebe as nossas reais necessidades. Ao mesmo tempo, ele chama Filipe e pergunta para Filipe como que eles alimentariam toda aquela multidão. Imagina a preocupação de Filipe quando ele viu o mestre perguntando para ele, Senhor, 200 denários não seriam suficientes. Eu acho tão interessante, pastor Vinícius, porque aqui nós temos esse milagre, como o pastor Paroski mencionou, com o principal objetivo de revelar quem era Cristo e para que as pessoas crendo tivessem salvação. Mas nós temos muitas outras aplicações. Cristo se preocupa com as nossas necessidades reais e ele se apresenta aqui como o provedor. Ele pega aqueles peixinhos, aqueles pãezinhos, ele multiplica através do seu poder criador, é distribuído a todos e ainda sobra. O mesmo Deus que proveu para Abraão, nós já temos lá em Gênesis, o Deus proverá, o mesmo Deus que proveu no deserto, e eles atribuíam até esse mérito a Moisés, é o mesmo Deus que está provendo aqui nesse momento também. E ele parte daquilo que é simples, pão e peixe, alimento simples de pescadores, mas ele satisfaz uma necessidade real daquele povo. E quando essa necessidade é satisfeita, a gente poderia avançar aqui tirando várias aplicações. O que ele pede? Guardem o que sobraram, para que nada se perca. Não é porque existe um poder criativo à disposição para nos ajudar com as necessidades reais que nós devemos esbanjar e desperdiçar. Pelo contrário, deveria ser guardado. Então, um dos principais pontos que eu encontro aqui logo no início dessa semana, na lição de domingo, é Deus se apresentando através desse sinal como também o Deus provedor, fazendo aqui uma associação, como a lição menciona, com a história do povo do deserto através de Moisés. Quer dizer, isso sempre traz uma conexão, né, pastor Henrique? Nada daquilo que acontece, acontece por acaso. Então, volto a dizer aqui, quando a gente pega uma lição como essa, que o título é Sinais da Divindade, né? Ou seja, tudo aquilo que aconteceu era uma demonstração de que Jesus realmente era Deus. E se ele é Deus, ele era o Deus, ele foi o Deus ontem, o Deus hoje, e ele vai ser o Deus para toda a eternidade. Então, ele conduz a história. Então, se ele conduz a história e nós baseamos tudo aquilo que nós conhecemos exatamente nessa metodologia historicista, não é? Ou seja, nada do que aconteceu no Novo Testamento está desconectado do que aconteceu no Antigo Testamento. Esse é o princípio básico da nossa interpretação bíblica, inclusive, né? Então, se a gente fugir dessa realidade, a gente foge daquilo que nós cremos como uma base segura, não é?
Principalmente você que gosta muito dessa linha apocalíptica e tudo mais, e muitas pessoas se validam, né, desse processo para suas interpretações. Agora, o que tem a ver esse milagre com o Antigo Testamento? Tem tudo a ver, não é? E eu acho interessante, eu acho que a lição de domingo ela foi muito assim, assertiva. Eu vou convidar você que está assistindo em casa aí, de repente, a tomar esse manual na mão, se você não tem, pelo menos aqui a gente pode fazer algumas referências, né? Quando você pega aqui o capítulo 6, então ele começa a partir do verso 3, dizendo assim: então subiu Jesus ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Então, quando a gente olha, então há uma comparação, né, com aquele momento da Páscoa, né? A Bíblia diz que, ora, a Páscoa estava próxima, né? Então, qual é a associação disso com o Êxodo? Então, a lição traz assim, olha, Jesus subiu ao monte, João 6,3, assim como Moisés subiu ao Sinai. Olha a primeira referência. Depois, olha, Jesus testou Felipe, e ele, exatamente como o pastor Henrique colocou, né, aquele diálogo ali, né? E Felipe talvez não foi tão assertivo e tão... Duvidou um pouco. Duvidou um pouquinho do poder de Deus. Mas aí a lição traz, assim como os israelitas foram provados no deserto também. A multiplicação dos pães lembra o maná. E recolher os pães que sobraram, como bem colocado aqui pelo pastor Henrique também, remete ao maná que era recolhido pelos israelitas. Né? Que não podia sobrar. Que não podia sobrar. Sobraram 12 cestos de pedaços de pão, mesmo número das 12 tribos de Israel. Enfim, e o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo, né? Então, veja essas conexões e você percebe que o grande eu sou, né? Porque, veja, a gente tem aí o grande eu sou, ele permeia toda a Bíblia, né? Exato. Ele é o grande eu sou, do velho, do novo e do sempre, né? Exatamente. Moisés era o grande profeta de Israel. Na verdade, tudo começou com Moisés, a saída do Egito e a chegada a peregrinação durante o Êxodo, todos aqueles milagres maravilhosos. A nação de Israel foi fundada durante aquele período com Moisés. E o maná foi um dos sinais mais grandiosos que ocorreram. E quando Jesus multiplica pães, era inevitável que a mente do povo judeu se voltasse a Moisés. E lá em Deuteronômio 18, Deus promete um profeta como Moisés. É uma figura messiânica. O Messias, entre outras características, seria um profeta como Moisés. E agora aqui está Jesus multiplicando pães. Então os judeus imediatamente associaram isso com Moisés. E aí vem, o capítulo 6 se desenvolve em torno dessa temática. Quem é maior, Jesus ou Moisés? E Jesus então passa a responder algumas objeções e passa a esclarecer as coisas. Na verdade, Jesus cumpre este papel profético, um profeta como Moisés. Jesus cumpre este papel, mas ele também deixa bem claro, falou, gente, é o seguinte, não foi Moisés que lhes deu o pão. Não foi Moisés. Moisés foi apenas um instrumento, foi apenas um veículo, foi Deus que lhes deu o pão. E da mesma forma como Moisés foi apenas um veículo, um instrumento, saibam que eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E aí ele traz o milagre para aquilo para o qual o milagre realmente apontava, que era quem Jesus realmente era. Pastor Paroz, tem uma coisa interessante, é que nessa construção teológica de João, ele vai colocando elementos para nos mostrar a grandeza do que vai acontecer, mencionando que é Deus só quem pode fazer. No questionamento de Filipe para Jesus, ele fala, não bastariam 200 denários para comprar pão. Ele quer dizer o seguinte, olha, a gente não tem dinheiro para isso. Talvez a gente não tenha dinheiro e nem tem lugar para comprar. E nem que tivéssemos. Não bastariam 200 denários, eles não tinham. Exatamente. Nem que tivéssemos. Daria. Imagina o seguinte, fazendo uma conta simples aqui hoje.
Eu sei que uma grande rede de fast food, um tempo atrás, tinha... Eu vi você fazendo a continha aí. Pão, você viu, né? Só para não errar, né? Porque a gente mexe com letras, não muito com números, né? Pão e peixe, né? Eu acho que era o McDonald's que tinha o McFish, né? Que é pão e peixe. Então, se fosse hoje uns R$30, eu não sei quanto que seria. Imagina você comprar 30 desses, 5 mil desses, para pelo menos, uma pessoa comer. E a coisa sobraram mais. Então seria muito mais do que isso. Seria, no mínimo, R$150 mil para você desembolsar na hora para você alimentar 5 mil pessoas. Hoje, para nós, de forma geral, já seria uma impossibilidade, porque aqui não é um evento organizado por gente rica, são pescadores da Galileia que estão ali com o mestre e de repente tem que alimentar. Jesus está querendo dizer para eles o seguinte: olha, fiquem tranquilos, é impossível para vocês, mas aquele que é o grande provedor está aqui, como foi mencionado. Então pode confiar que a coisa vai acontecer. E de fato aconteceu. Deus proveu. E 5 mil eram os homens, né? Exatamente. Sem contar mulheres então, e crianças. 150 mil já tira dessa conta, porque é muito mais do que se fosse hoje. Né? É verdade. E Deus se mostrou como Deus que provê. Fazendo a referência, naturalmente, ela é inevitável, com o maná, como o pastor Paroski mencionou, mas o Deus que proveu o maná é o Deus que proveu nesse momento, é o Deus que continua provendo hoje, a despeito de conseguirmos ver e enxergar, como Felipe também não conseguia. Quando Deus mandar e quando Deus der a direção, a gente pode ter certeza de que Ele provê. Amém. Que bênção poder confiar na provisão divina para a nossa vida. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Deixa eu falar um pouquinho com você que está se preocupando assim, em ter um corpo saudável. Hoje existe uma preocupação assim, muito boa e muito positiva das pessoas em busca de saúde, né? Em busca de dietas, em buscar ir à academia. Essas coisas são muito, muito importantes. Mas você sabia que a Palavra de Deus oferece uma dieta, eu vou chamar milagrosa, porque vem de Deus, mas ela é uma dieta acessível para todas as pessoas, que pode ajudar você a ter o corpo saudável, ter uma mente saudável, ter mais vida e ter vida em abundância, como Jesus mesmo ofereceu. Para você ter acesso àquilo que a Bíblia já prescreveu sobre esse assunto, a Novo Tempo desenvolveu essa revista muito especial. E uma das autoras dessa revista é a Teru Gouveia, que é apresentadora do programa Vida e Saúde. Ela sistematizou aqui nessa revista algumas dicas infalíveis de como você ter uma dieta que vai ajudar você a emagrecer com saúde. Pastor Vinícius, estou com uns quilinhos a mais, eu não queria, está ruim, eu queria ficar melhor, estou tendo problemas por causa disso, quero perder uns quilinhos, mas quero ter saúde. Aqui, a Teru vai ajudar você nessa revista, que é muito especial, A Máquina Humana. Olha, um material como esse, olha, se fosse vender, a gente ia pedir um preço alto, por quê? Porque vai ajudar muito quem seguir as orientações aqui. Agora, que coisa interessante, os Anjos da Esperança estão oferecendo gratuitamente essa revista para você, e para você ter acesso a ela, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela. Faz isso agora. Quer dizer, printa aí a sua tela, para você não perder o Lições da Bíblia, para você ficar com a informação do WhatsApp aí, e no intervalo você manda um WhatsApp para esse número, preenche um cadastro bem rapidinho e nós vamos enviar sem que você pague nada, de graça, para você ter mais saúde. Gostou da dica? Então não perca essa oportunidade. Vamos continuar conversando aqui, pastor Paroski, sobre o Evangelho de João. Nós estávamos falando no bloco anterior de um milagre precioso, um sinal muito vivo da divindade de Jesus, que foi a multiplicação de pães e peixes, uma impossibilidade real do ponto de vista humano, que ficou muito claro no desenvolvimento do diálogo de Jesus com seus discípulos. E aí, João aproveita para fazer a sua argumentação teológica. O que aparece nessa argumentação? Aparece muita coisa, mas um dos principais elementos é exatamente que o milagre da multiplicação dos pães cria o ensejo, dá a Jesus o ensejo para a primeira das 7 declarações do Eu Sou.
que aparece no Evangelho de João. Existem dois tipos de declarações. Eu sou. Existem aquelas metáforas em que Jesus se identifica como sendo alguma coisa, e neste milagre ele se identifica como sendo o pão da vida. Ele é o pão da vida. No capítulo 8, ele vai se apresentar como sendo a luz do mundo. No capítulo 10, como sendo a porta, eu sou a porta. No capítulo 10 ainda, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. São 7 declarações de Jesus em que ele se utiliza de uma metáfora que explicam alguma coisa sobre ele, sobre si mesmo. Geralmente esses temas têm que ver com declarações que nós encontramos no Antigo Testamento em relação a Deus. E Jesus agora se apresenta e descreve aspectos da sua obra por meio dessas metáforas. Mas nesse contexto, além das 7 metáforas, eu sou alguma coisa, nós vemos no capítulo 8 uma declaração absoluta. Antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão sozinha. Eu sozinha, eu sou absoluto. E ali não há como. Ali Jesus está se identificando com o grande eu sou do Antigo Testamento. Jesus está se apresentando a si mesmo como o grande eu sou do Antigo Testamento. Foi dessa forma, né, pastor Porowski, que Deus se manifestou a Moisés, inclusive seu nome associado com essa expressão. Né? A Moisés e a outros personagens e profetas no Antigo Testamento, Deus utiliza desta expressão. E quando Jesus usa uma metáfora, eu sou alguma coisa, uma ilustração, a declaração ainda não é tão forte, por assim dizer, mas quando ele usa o eu sou de modo absoluto, antes que Abraão existisse, eu sou. Estava muito claro que ele estava se referindo, e a reação de quem entendeu foi também clara, né? Porque eles entenderam como blasfêmia essa declaração de Cristo. Ou seja, como eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, Jesus dizendo eu sou, para eles era uma blasfêmia. Mas aqui é uma reivindicação da divindade de Cristo por ele mesmo. Na linha das metáforas, o pastor Amin Rodolfo gostava de falar isso, eu já vi ele falar, que Jesus é o que ele oferece. Né? Eu sou o pão, e ele ao mesmo tempo oferece o pão a nós. Né? Pão da vida. Ele é o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, e ele oferece essa luz. Então, para quem está faminto espiritualmente, para quem está cego ou está nas trevas, o pão e a luz, a água, as outras coisas que Deus é um oferecimento dele para todos nós. E é tão importante essa menção de João, quando nós lembramos o propósito do Evangelho, que nós já vimos na semana passada, de que todos pudessem reconhecê-lo como Filho de Deus e, crendo, tivessem a vida eterna, mas, ao mesmo tempo, como é fácil o ser humano distorcer quem é de fato Deus. Devemos lembrar aquilo que aconteceu, essa declaração do eu sou está no contexto da multiplicação dos pães ainda. Após a multiplicação dos pães, o verso 14 e 15 do capítulo 6 de João diz: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus multiplicou os pães e o que queriam fazer com Jesus agora? Queriam colocar à força como rei. Eles tinham uma percepção, dentro da teologia judaica, de um Messias como um libertador político, terrestre, um grande líder civil, que iria livrá-los da opressão do Império Romano. Jesus ele veio, e por isso a importância dessa declaração que o pastor menciona, ele declara a sua divindade, o próprio rei do universo desceu aqui e queriam colocá-lo como um rei terrestre, porque não o percebiam. Queriam rebaixá-lo, né? Porque ele está dizendo que eu sou Deus e estão querendo dizer que ele era rei apenas, né? É verdade. Imagina ter um rei na mente deles, um rei que pode suprir alimento para todo o exército. Se um soldado se ferir, cura. É importante na guerra isso, né? Imagina. Era uma visão distorcida sobre a identidade e a obra do Messias. Por conta de séculos de opressão estrangeira, eles passaram então a ver o futuro Messias como um libertador político. E Jesus se retirou quando eles tentaram coroá-lo rei, porque não era para isso que ele havia vindo.
essa não era uma descrição ou uma função que Jesus, o verdadeiro Messias, haveria de desempenhar, uma libertação política, uma libertação militar. Não, Jesus vem como o libertador do pecado. Essa é a grande ênfase que nós encontramos nos evangelhos, nas epístolas. Jesus é o salvador do pecado. Então Jesus recusa essa honra humana, terrena, e assim ele consegue levar a mente dos discípulos e do povo para aquilo que ele realmente era, para a verdadeira função, a verdadeira missão que ele desempenha no mundo. Isso fica bem claro na fala de Jesus, no mesmo capítulo, verso 26 e 27, quando ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele procura corrigir a visão e a direção que o povo estava seguindo. Essa é a grande missão de Jesus, né? Corrigir rotas, né? Porque imagina, quando a gente vai, no Evangelho de João, veio para o que era seus e os seus não receberam, é porque eles tinham uma visão distorcida realmente, né? Porque talvez para a gente seja até fácil olhar para trás e dizer assim, poxa vida, com tantas evidências, como a gente não identificou isso, como a gente não... Mas talvez se tivéssemos ali naquele momento também, nós teríamos uma certa dificuldade também de aceitação e tudo mais. Então, essa correção de rotas, ela é muito importante e ao longo do ministério de Jesus, ele sempre foi corrigindo rotas. E uma delas, a gente volta de novo aqui ao capítulo 9. Só que agora o milagre com um outro foco, né? Com uma outra visão, né? É onde Jesus está tentando corrigir um conceito que, se formos analisar não apenas no âmbito dos dias de Jesus, como nos dias de hoje também, há uma concepção muito errada, não é? Desse processo de bênção e maldição, não é? A gente não pode também retaliar muito a compreensão deles, porque até mesmo nós, cristãos no século XXI, a gente corre o risco de, na bonança, olhar para Deus e dizer, olha, que Deus maravilhoso, né? Que Deus fantástico. Esse é um Deus que abençoa, que prospera, mas aí quando a crise chega, quando a doença bate, onde é que está Deus, né? Por que Deus não me ama? Por que Deus... Então a gente percebe que essa roupagem, ela só muda só muda de roupa, né? Mas o conceito está enraizado, até porque a grande sacada do inimigo é tentar desvirtuar esses processos de quem é Deus, da essência de Deus e do propósito de Deus. Isso é tão importante porque Deus pode prover o material? Ele pode. Claro. Ele fez na multiplicação. Mas o que ele quer mais prover é a salvação. É a salvação. Então veja, ele pega aqui um processo, quando a gente começa esse milagre, né? Caminhando Jesus vê um cego e os discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Este, seus pais ou seus pais para que nascesse cego? E aí Jesus desconstrói todo esse processo, não é? E ele vai dizer, olha, nem ele, nem os seus pais, mas para que se manifestassem nele as obras de Deus. Olha que coisa extraordinária. A essência do milagre está aqui, não é? Então, a gente não precisa gastar muito tempo para ver essa questão da atribuição de culpa, que era uma questão muito sistêmica, né, naqueles dias, e hoje também, mas a gente entende pela Bíblia que doença não é atribuição de culpa ou qualquer coisa, é consequência, né? Então, todos nós, em algum momento na vida, nós teremos doenças, morreremos de uma forma ou de outra. Agora, isso é o quê? Porque Deus te ama mais do que eu, ama o Henrique, o Paroski, o Vinícius, mais do que o Breno? Não, nada disso. É porque nós vivemos essa consequência pecaminosa do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte, né? Mas Jesus veio para trazer não doença física, ele veio para nos restaurar a cura física, mas se não aqui na eternidade, e sobretudo nos trazer
a bênção da doença, ou melhor, da cura espiritual. Então, é interessante isso porque a gente tem que olhar para esse quadro e ver que a gente precisa olhar com olhos diferentes para Deus. Tem uma coisa bonita aqui no texto, né? Acho que até do ponto de vista literário, podemos dizer assim, caminhando Jesus viu um cego de nascença. Quer dizer, um cego de nascença, naquele tempo, um cego era um mendigo, era um invisível social. E Jesus viu aquela pessoa. Então, isso mostra que Jesus vê os invisíveis. Jesus está percebendo as pessoas. O texto destaca também que o cego era de nascença, pastor Parósco, de novo a ideia da divindade aparecendo, porque não é um cego que se tornou cego por um acidente, é uma cegueira essencial mesmo. Sim. Isso está aparecendo e tem um argumento por trás disso, para dizer, olha, ninguém consegue curar um negócio desse. Se Jesus está curando é porque ele é diferente de qualquer outro médico, qualquer outro mestre, ou de qualquer outro curandeiro que possa haver por aí. É verdade. E além do problema físico, a gente pode aqui também pontuar que ele também tinha um sofrimento por causa do pensamento, como o pastor Brenha já mencionou, de ser uma consequência de um pecado. Ele também tinha um sofrimento emocional, também tinha um sofrimento psicológico. Pelo estigma, né? E podemos colocar até espiritual. Você vê os próprios... Envolvia a família inteira, pelo Todos. Você vê os próprios discípulos de Cristo, quando Cristo vê, como você bem mencionou, e Cristo olha a nossa necessidade, ele percebe o nosso sofrimento. Qual é a preocupação primeira dos discípulos? Senhor, quem pecou? Esse ou seus pais? Eles estavam mais ansiosos por atribuir culpa, em saber quem havia pecado, do que pela restauração daquele homem. Jesus viu uma pessoa que não podia vê-lo. Isso é uma coisa extraordinária. Às vezes o pecado, ele nos impede mesmo de ver a manifestação de Deus. Mas isso não impede de Deus nos ver. Sim. De Deus agir para nos salvar e para nos libertar, como ocorreu aqui. Jesus viu aquilo que aquele cego não conseguia ver naquele momento, mas também aquilo que os discípulos não conseguiam ver. Isso. Ele viu a restauração daquele homem e aquilo que ele poderia se tornar. E é interessante. Opa, desculpa. Não, pode? Não. Aqui você tem a preferência. Fica tranquilo. Não, eu só ia destacar como que tradições ou crenças equivocadas muitas vezes nos impedem de ver a verdade. Eles aguardavam um Messias político-militar e com isso perdiam o elemento mais importante da obra de Cristo, que era vida eterna. Lá no capítulo 6, versículo 33, Jesus vai dizer, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele queria que eles o recebessem desta forma, mas eles estavam recebendo Jesus como alguém que iria suprir as necessidades materiais deles. No capítulo 9, cura do cego, eles tinham uma teologia equivocada, achando que a enfermidade era castigo divino. Quantas vezes nós, por conta de nossas crenças e tradições, não conseguimos ver a verdade? Não conseguimos ver a verdade. Existem verdades essenciais nas Escrituras. Poderíamos mencionar uma que nós já comentamos, a verdade do sábado. Mas por conta de uma bagagem, de uma tradição que critica o sábado, que apresenta o sábado de forma negativa, muitos hoje não apreciam a beleza ou a verdade do sábado. Isso acontece em vários aspectos da vida. Exatamente. Que bom, né? Saber que Deus nos vê, mesmo quando a gente não consegue ver. Permita que Ele veja você hoje e permita que Ele abra seus olhos também para enxergar coisas magníficas que Ele quer revelar para aqueles que o veem. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Falando em estudar a Palavra de Deus com você, eu queria lembrar que o Lições da Bíblia é pautado na Palavra de Deus, tal como está sistematizada a Palavra de Deus no nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Então, os nossos convidados que estão aqui trazendo insights tão preciosos, eles estudaram
este guia antes para vir aqui conversar com você. E olha que coisa interessante, você também pode fazer o que eles fizeram aqui, estudar o guia de estudos. Esse é um guia maravilhoso, por quê? Porque é um tema que orienta o nosso estudo ao longo de um trimestre, 3 meses, temas específicos a cada semana e temas ainda mais específicos a cada dia. Então, a gente gosta de comparar a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos, como um maná que desce todo dia do céu para nutrir a nossa vida, para alimentar a nossa família. Eu digo família porque esse guia aqui é para os adultos, né? As pessoas com idade, para entender isso aqui. Mas tem guia de estudos da lição da Escola Sabatina para todas as faixas etárias. Se você tem um filho, bebê inclusive, tem um guia de estudos específico para ele. Filhos juvenis, adolescentes, jovens, olha que coisa maravilhosa, é para toda a família. Esse aqui em específico é para você que está nessa faixa aí da fase adulta, estudando a Palavra de Deus. Pastor Vinícius, eu preciso ter esse guia, eu preciso adquirir esse guia, eu preciso conhecer mais com profundidade a Palavra de Deus. É muito fácil, é só você acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e ali você vai ter todos os caminhos para adquirir estes e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira. A gente está conversando aqui sobre o Evangelho de João e vendo Jesus fazendo milagres extraordinários que comprovem a sua divindade. No bloco anterior, a gente viu Jesus curar um cego de nascença, fez ver alguém que jamais poderia ver pela intervenção humana. E pastor Brenha, Jesus disse que esse milagre foi feito para que se manifestasse naquele cego as obras de Deus, ou seja, para que a glória de Deus fosse manifestada nele. Nós vamos seguir para João 11, que aí nós estamos diante de um milagre realmente grandioso, outro grandioso milagre de Cristo, agora ainda mais forte, porque Jesus vai ressuscitar um morto que já havia morrido há 4 dias. É muita glória de Deus aqui. É extraordinário. Você puxou um gancho aqui fantástico, né? Porque, posso ler o verso aqui? Claro, à vontade. Porque eu acho que é fantástico essa declaração. Primeiro aqui em relação ao milagre anterior aqui, né? João 9. Quando estava aquela discussão toda ali, né? Quem pecou, quem não pecou e tal. E Jesus disse assim, olha, nem ele pecou, nem seus pais. João 9, 3. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus, ok? Aqui vem uma pergunta que às vezes a gente precisa responder. Por que às vezes acontece um milagre e às vezes não acontece um milagre? Eu tenho até um sermão, e quando o milagre não chega? Porque esse é o grande problema, não é? Quando a gente olha assim, Jesus satisfazendo as necessidades das pessoas, é real, as necessidades, mas nem sempre o milagre é a necessidade. Nem sempre o milagre é a coisa mais importante para acontecer. Há momentos em que o milagre chega e há momentos em que o milagre não chega. Ele não chega quando ele não é para a glória de Deus. Ele não chega quando ele não é para manifestar as obras de Deus. Ele não chega quando é simplesmente para manifestar para o homem o desejo de um homem e de um desejo humano. Mas quando é de Deus, ele acontece. E aí a gente vê exatamente acontecendo isso com Lázaro, né? Você colocou bem, 4 dias, né? Ninguém nunca aqui cheirou um morto, né? Mas é terrível, né? Quem já participou de uma exumação aí sabe o que isso representa, né? Mas Jesus chega lá diante da súplica daquela família que era tão querida por ele, era tão especial, e aí, mas Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E interessante que a primeira informação que chega para Jesus, ela está aqui no verso 3 do capítulo 11. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, esse não era o problema para Jesus, se a pessoa amava ou não amava. O problema é se o milagre revelaria algo importante a respeito de Deus e da sua obra. E aí Jesus então diz, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus,
a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Olha que coisa extraordinária, né? Então, mais uma vez aqui uma comprovação, não só do poder de Deus sobre a vida, né? Sobre a morte, mas, sobretudo, para que tudo fosse feito para a glória de Deus. E aqui vem a mais importante lição para mim desse milagre, né? Se não for para a glória de Deus, não está certo. Porque Deus não faz nada para a glória do homem. Exatamente. Você trouxe uma discussão importante, porque hoje, infelizmente, no mercado religioso cristão, o milagre não tem sido usado em muitos contextos para a glória de Deus. Sem dúvida. Tem sido usado para a glória de homens e para fomentar enriquecimento de muitos homens. Dizem que tem poder de operar milagres para com isso atrair mais pessoas e vender milagres como se milagres pudessem ser produzidos industrialmente, como se tivesse uma fórmula que uma pessoa pudesse manipular e produzir o milagre. Inclusive, pastor, é tão verdade isso que você está dizendo, que Jesus não foi na hora que eles queriam. O milagre ia acontecer pelo propósito de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda permaneceu 2 dias lá, porque não era para a glória do homem, era para a glória de Deus. É verdade que Deus se preocupa com as nossas necessidades e sente as nossas dores. Mas por trás de toda intervenção miraculosa de Deus existe uma agenda de salvação. Aqui, em específico, era a manifestação da divindade de Cristo. O milagre era para revelar isso. E quando Deus faz qualquer outro milagre hoje em nossa vida, de acordo com as necessidades que temos, existe uma agenda de salvação por trás e ela precisa ser cumprida. Pastor Porosky, mais uma vez aqui a glória de Deus sendo manifestada, porque a situação era realmente impossível do ponto de vista humano. Sem dúvida nenhuma, algumas pessoas estranham por que Jesus se demorou. A interpretação mais simples é de que quando ele recebeu a notícia, Lázaro já havia morrido. Só que aqueles que lhe trouxeram a notícia de que Lázaro estava enfermo não sabiam. Jesus fala para os discípulos na conversa em seguida que Lázaro morreu. Então, essa demora de Jesus não é porque ele deixou com que Lázaro morresse. Lázaro morreu antes mesmo de a notícia chegar até Jesus. Ele sabia disso. Mas ele poderia ter evitado? Deus pode evitar. Mas nós temos que dar um espaço para Deus agir à luz de seus propósitos eternos. Excelente. Deus não quer que ninguém fique enfermo, Deus não quer que ninguém morra. Mas num mundo de pecado, às vezes a enfermidade e a morte chegam antes de Jesus. Mas Jesus vai chegar. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui está, talvez a grande lição do milagre. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, não morrerá para sempre. Então, mesmo o crente pode vir a morrer. Mas não é a morte eterna. Ele vai ressuscitar, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quando nós vemos a combinação de Deus num contexto de pecado, nós entendemos que às vezes a enfermidade e a morte chegam antes. Mas aquele que espera no Senhor, ele vai ter a vida, vai ter a ressurreição, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele vai viver eternamente. Existe um debate teológico subjacente aqui também nessa questão de Jesus contra os principais oponentes deles, que eram os saduceus, que não criam na ressurreição, né? E a ressurreição de Lázaro, ela é muito importante para revelar, veja que coisa, que paradoxo, né? Revela a divindade de Cristo, mas ao mesmo tempo acirra a animosidade dos líderes saduceus em relação a ele, né? Até agora os saduceus estão quase que em silêncio. Durante o ministério, os principais oponentes de Jesus, durante o ministério de Jesus, seus principais oponentes são os escribas e fariseus. Mas agora, neste momento da ressurreição de Lázaro, os saduceus entram em cena. E aí eles começam a planejar a morte de Jesus e diz o capítulo, inclusive a morte de Lázaro também, Exatamente. Porque eles queriam destruir a evidência. Exatamente. Porque, veja que coisa, algumas pessoas se apegam com as suas ideias e seus preconceitos e as suas teses que fundamentam o seu poder,
né? Porque os saduceus eles eram a liderança religiosa barra política em Israel, eles tinham autoridade e a fundamentação de sua autoridade estava nas teses teológicas que defendiam, entre elas, uma das mais importantes é que não havia ressurreição. E está um mestre da Galileia jogando por terra esse edifício de poder e teológico que eles construíram. Então, ao invés de se curvarem à evidência explícita, eles resolvem se apegar ao erro e à mentira e pretendem, inclusive, eliminar quem fez o milagre. Eles vão fazer isso, levar Jesus à cruz e até quem foi, como foi colocado, quem foi o objeto desse milagre, que é Lázaro. Quando nós olhamos esse milagre e estudamos ele, temos sempre que lembrar, assim como os demais, o objetivo do Evangelho de João. Eu acho tão interessante, tem uma frase de Jesus que ela a princípio parece até estranha, mas a gente a compreende quando nós lembramos do propósito do Evangelho. Está no verso 14 e 15, diz assim: Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, estava falando aos discípulos, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Parece estranho se a gente para aqui. Alegria na morte, né? Lázaro morreu e eu estou alegre que eu não estivesse lá. E aí ele fala, para que possais crer. É interessante que esse milagre é considerado a coroa dos milagres, o maior milagre, mas muitos não creram. Quando a gente olha o menor verso, Jesus chorou, a irmã White diz que ele não chorou pela morte de Lázaro, ele iria ressuscitá-lo. Ele se simpatizava com Marta e Maria, mas não foi só por isso. Ele chorou por muitos que não creram e não creriam e por isso não teriam a vida eterna. Creia em Jesus. As evidências para a crença estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, são boas para você. Te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.